Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, dos versos 13 ao 21. À medida que você for encontrando, vá ficando em pé para a leitura da palavra de Deus. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, nesse instante, Senhor, prontos a ser canal para a Tua igreja nesse momento. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Tu venha falar à Tua igreja nessa noite, iluminando a mente da Tua igreja, abrindo entendimento para que ela possa não somente ouvir, mas viver e praticar a palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não preciso retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Poderia sentar, irmãos. Essa semana, a Selma recebeu um vídeo muito interessante de um pastorzinho idoso, conforme o presbítero Ariel fala, um senhorzinho. Outro dia o Ariel falou para mim assim: pastor, tem um senhorzinho que quer fazer classe categoria, mas ele tem 50 anos. Eu falei: Ariel, você está me chamando de senhorzinho? Eu tenho 52. E aí, mas esse senhorzinho tinha mais de 50 anos, tá, Ariel? E aí esse senhorzinho pregando um evangelho simples. Um evangelho simples. Um evangelho apaixonante. Um evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho, algo maravilhoso. Sem muito rebuscar, sem muitas palavras. E ele dizia assim, presbítero Hilton: está todo mundo com medo de morrer do Covid? Você não vai para o céu? Você está com medo de morrer? Toma vacina, vamos vacinar. Não fica com medo de vacinar, não. Toma vacina. Entendeu? Se você morrer, você vai para o céu. Mas essa não é o que a gente prega? Não é, Douglas? Não é o que a gente prega? Se morrer, vai para o céu? Então, por que tem medo de morrer? Como diria uma antiga apresentadora de TV, eu não tenho medo de morrer, eu tenho peninha de morrer, Porque a gente não quer ficar pegado essa vida aqui, Mas maior é o que está para receber a gente lá no futuro, lá no céu, na eternidade, Então, você tem medo de morrer? Não tem medo não, irmão. Um dia isso vai acontecer, E o que a gente precisa é ter a certeza de que um dia estaremos com Deus. E aí ele, na sua retórica, dizendo, eu aqui, eu não tenho a minha casa, a minha vida, eu não vou te dar a minha casa, a minha vida, não vou te dar casa, eu vou te dar carro, o que eu vou ter aqui, eu vou te dar, que eu vou apresentar a você, é a palavra de Deus. É o que Deus faz na minha e na sua vida. A proposta que nós temos aqui para você,
na Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, é a proclamação da palavra de Deus. Não prometo nada. Aqui a gente não promete nada. O que nós pregamos é a salvação em Jesus Cristo. É Ele que cuida de você. Então, se preocupe com prosperidade, não. Se procure em adorar o Senhor, em servir ao Senhor. E aí nós vamos entrar no texto que nós acabamos de ler. Jesus confronta os seus discípulos a usarem a criatividade, ou seja, enfrentar os desafios que ora se apresenta procurando resolver estes desafios. E aí, se nós pegarmos lá o início do texto, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Em primeiro lugar, Jesus atende a multidão. Jesus atende a multidão. Eu já falei aqui, Jesus ele se relaciona com a multidão, mas ele tem 12 discípulos, mas ele só tinha 3 amigos. Então, eu já falei isso aqui, né? É algo que eu vou estar sempre falando. Nós precisamos ter, né, quem gosta aí, presbítero Tiago que gosta disso, network, né? A network, a gente precisa ter contato, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa se relacionar com todo mundo, né? O meu enteado, ele é aqui, hoje passou uma notícia, né, que ele vai fazer um teste aí de modelo, foi convidado, contato, através do Instagram, e ele fez contato e foi chamado, né? A gente até brincou, vai ficar famoso, né? A mãe está toda boba, né? A Selma está toda boba, né? E ele recebeu um convite, foi lá fazer tal teste hoje e tal, e contato, irmãos, isso não quer dizer que ele arrumou amigos, ele fez contato, ele está se relacionando com pessoas profissionalmente para crescer profissionalmente, contato. Amigos, ele tem lá uma meia dúzia, 12, 10, 15. Colegas, ele tem 12, 10, 15. Amigos, ele tem pouquíssimo. Pessoas que podem estar junto com ele. Então, Jesus, ele se relacionava com a multidão, né? Ele atendeu a multidão. A multidão estava atrás de pão, de cura, de milagre, né? E é isso que nós, às vezes, ficamos. Tem algum parente nosso, a gente ora pelo meu irmão, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe, porque está doente. A gente quer ver o nosso parente curado. A gente quer ver o nosso parente trabalhando, arrumando emprego. A gente quer ver o nosso parente resolvendo os problemas. A gente pede oração. Isso é normal, pedir oração. Quem não quer pedir oração? Né? Mas nós oramos segundo o que? A vontade de Deus, não a nossa. Porque se Deus fosse atender às nossas vontades, nós estaríamos fritos. Porque nem sempre a nossa vontade é boa. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Jesus atendia a multidão. Né? Ele atendia a multidão. E conforme ele ia atendendo, a fama dele ia crescendo. O nome dele ia sendo divulgado. Ele ia sendo conhecido. O nome dele ia se tornando grande. Iam se falando de Jesus. Ia se falando de Jesus a todos. E aí, mais adiante, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si e comer. Jesus, porém, lhes disse: não preciso retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães de Deus aos discípulos e estes às multidões. O milagre da multiplicação acontece porque Jesus apresenta àquela multidão uma forma de comunhão, de partir do pão com todos. Vou repetir. O milagre da comunhão acontece porque Jesus apresenta àquela multidão uma forma de comunhão, de partir o pão com todos.
E o partir do pão aqui, irmãos, não é somente pegar o pão e partir. O partir do pão aqui é você viver a dor do outro, é você viver a necessidade do outro, é você estar disposto a caminhar com o outro. É você estar disposto a orar pelo seu irmão, é você estar disposto a estar em comunhão com o seu irmão. Porque se eu digo que eu não amo o presbítero Ariel, que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É falso. Precisamos ter a comunhão que Cristo partilhou conosco. E esse milagre só vai acontecer se nós verdadeiramente tivermos essa comunhão, a comunhão de Cristo. Cristo é o máximo da comunhão que nós podemos ter com Ele. Como é que eu vou ter comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? No reino de Deus, não pode haver divisão, não pode haver divisões. No reino de Deus precisa ter comunhão, união, porque aqui ninguém faz nada para agradar o pastor, ou ao presbítero, ou ao conselho. Ninguém faz nada para agradar ninguém. Nós fazemos para agradar o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A igreja presbiteriana de Francisco Morato, ela é do Senhor. A igreja é de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos do Senhor para levar a obra dEle, para anunciar e proclamar a obra de Jesus. Portanto, se eu não entender o partir do pão, se eu não entender que o milagre da multiplicação do pão cabe dentro de mim a cada dia, eu estou perdendo tempo no reino de Deus. Eu preciso entender que a multiplicação dos pães e dos peixes, ela é diária na minha vida. Ela não pode ser somente na minha vida, tem que estar com o outro. Eu tenho que sentir a dor do outro. Eu tenho que entender, me colocar no lugar do outro. Ah, irmãos, como é difícil ser pastor. Você não tem ideia. Como é difícil. Parece que é tudo centrado no pastor. Pastor, ou ele é culpado de tudo, ou ele resolve tudo. Como é difícil ser presbítero. Às vezes, nós tomamos decisões que muitas das vezes não satisfaz a todos. Mas nós temos a consciência tranquila do dever cumprido, de saber que tudo que fazemos é direcionado pelo Espírito Santo. É a comunhão de Cristo. Quando o conselho se reúne para tomar qualquer decisão, a primeira coisa que a gente faz é orar. E a última coisa que a gente faz é orar. Tudo que nós fazemos é direcionado pelo Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é direcionado por Deus. A comunhão. Aqui na sala do louvor agora eu falei, irmãos, eu estou muito feliz, porque a gente vê os irmãos se esforçando para fazer o melhor, para louvar ao Senhor, para fazer as coisas acontecerem. O presbítero Tiago já me informou que já teve algumas pessoas que já procuraram ele para fazer um treinamento, para aprender. Daqui a pouco ele vai falar de novo sobre o treinamento que ele vai dar para ajudar aqui. Algumas pessoas já procuraram ele. E é isso que a gente precisa. A gente está precisando de gente para louvar aqui. Já tem pessoas que já se ofereceram para louvar. É isso, irmãos. Partilhar. Partir o pão. Comunhão. Tem um louvor que diz assim: perdão, perdão, antes do partir do pão.
perdoar antes do vinho tomar. Amar. Sim, preciso te amar. O milagre da multiplicação acontece porque Jesus apresenta para a gente a solução, a comunhão do partir do pão com todos. O milagre que Jesus pratica é a resposta que ele dá aos seus discípulos, que lhe havia apresentado como solução o desafio colocado por ele, ou seja, os 5 pães e 2 peixes. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Você vai dizer, pastor, eu não tenho nada. Pastor, eu não consigo nada. Pastor, Deus não me responde. Deus não está respondendo a minha oração. Deus não está respondendo. Calma. Você vai ver o milagre acontecer na sua vida, mas o milagre da forma que Ele quer, não o que você quer. Imagina, eu tinha um professor que ele falava assim, olha para a pedra, né? Ele dava aula de biologia, olha para a pedra, olha para o quadro, né? Aqui fala lousa, lá no Rio é quadro, olha para o quadro, olha para a pedra. Imagina a cena, Moisés sai do Egito com o povo judeu, o povo hebreu. Aí vem o exército de Faraó atrás. Aí na frente tem o Mar Vermelho. Aí tem sempre uns pessoal do contra, né? Vamos morrer aqui todo mundo, né? A gente vai morrer, o exército vai matar a gente aí, né? Aí, o que Deus fala para Moisés? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Marcha. Ainda que você esteja, o mar não está abrindo na tua frente, meu irmão, marcha, olhe para frente, creia, tenha fé. Marcha, o Senhor está mandando você marcha. O milagre vai acontecer. Ah, pastor, como? Não sei como, mas vai acontecer. Mantenha-se fiel. Mantenha-se na presença do Senhor. Mantenha-se fazendo a vontade do Senhor. E como se faz isso? Orando, buscando, entrando no seu quarto, no secreto, falando com Deus, e no secreto Ele vai te responder. Busque no secreto. Fale no secreto com o Senhor. Marche. Você vai ver que Deus vai te dar uma solução. Da onde menos espera, vai vir a solução. Da onde menos espera, vai vir a resposta. E você vai falar assim, caramba, como é que pode? É quando a gente menos espera. Os 5 pães e 2 peixes vão acontecer. E você vai ficar assim, como Deus é bom. Basta você crer. Basta você se colocar na presença do Senhor. Basta você se colocar na presença do Senhor. E aí, mais adiante, disse assim, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu quero dizer para você nessa noite, que Cristo sempre vai suprir você com o necessário. Nunca vai faltar na sua casa. Nunca vai faltar na sua mesa. Quando Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, que ele discorre lá em Mateus, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem algumas pessoas aqui que eu não vou pegar não, que eu já falei, já dei a dica, mas outras vou ver se eu pego. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com cada vez de beber e comer. Não vês as aves do céu, não guardam para si.
Não vê os lírios do vale? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírios do vale, que no dia seguinte ele é queimado como a erva seca. E aí mais adiante ele vai: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, beber e vestir. Aí ele termina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quem pode me completar? Como? Mais alguém? Concorda com ele? É? Concorda? Está errado. Está errado. Alguém falou lá atrás. E estas coisas. O que é que Jesus está falando? Não preocupeis com o que é vez de comer, beber e vestir. Jesus não está pregando prosperidade não, irmãos. Jesus está dizendo para você: não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa. Não vai faltar o necessário para a sua vida. É porque não é só você não, Hamilton, não é só a história não, irmã Margarete. Todo mundo que eu pergunto isso acha que as demais coisas serão acrescentadas. Não é estas coisas. Jesus está falando, estas coisas. Comer, beber e vestir. Não vai faltar da tua mesa, Lília. Não vai faltar da tua mesa, Dinha. Não são as demais coisas, não. Se alguém falou algum dia e pegou, todo mundo agora fala. Toda igreja que eu vou, que eu conheço, todo mundo fala. E as demais coisas, não é só vocês, não. É porque alguns aqui eu já peguei, Hamilton, por isso que ficaram quietos, entendeu? Deus não vai deixar faltar na tua casa, do teu lar. Sabe por quê, irmão? Porque você é fiel ao Senhor. O pão de cada dia não vai faltar. A gente precisa ser fiel. Eu já disse aqui, Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra que se cumpre nas nossas vidas a cada dia. Tem muita gente que diz, Deus é fiel. Não, a gente até canta, né? A gente até canta, isso é a liberdade poética. Mas Deus é fiel à teologia, porque eu acho que todo músico tinha que ser um teólogo, né? Mas todo teólogo não é músico. Eu, por exemplo, tenho que preparar 52 sermões por ano, para cada domingo pregar. Agora, louvor não, você canta o louvor quase o ano inteiro, o mesmo louvor, né? Ou repete ele várias vezes. Um sermão não posso repetir ele. Então, as pessoas cantam, Deus é fiel, mas não, Deus é fiel à sua palavra. Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando confrontou o diabo no deserto, ele confrontou, está escrito. Ele nunca disse por si só, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Deus é fiel à sua palavra. E a sua palavra se cumpre na nossa vida. Então, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, quando nós buscamos andar no caminho do Senhor, Ele não nos deixa faltar. Ainda que a gente não veja a solução, ainda que a gente não veja luz no fim do túnel, Ele é a luz do fim do túnel. Em muitos momentos de nossas vidas, nós precisamos apresentar o que temos ao nosso Senhor, fazer a nossa parte, usarmos a nossa criatividade e deixar que o restante Deus faça. Irmãos, Deus faz para nós aquilo que nós não podemos fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa. Eu havia passado, fiz um concurso público e havia passado por uma repartição federal. E aí entrou um presidente, esse presidente, eu não vou dizer o nome dele, mas todo mundo vai saber quem é. Ele pegou o dinheiro de todo mundo. Ele confiscou o dinheiro de todo mundo. E esse presidente, além de confiscar o dinheiro de todo mundo, ele cortou a contratação de todo mundo que tinha feito concurso, tinha passado. Ele cortou.
Então, ele suspendeu. Então, ele já sabe quem é, né? Então, ele, além de confiscar, ele cortou todo mundo que tinha sido aprovado em concurso público. Mas aí eu, através de um conhecimento, consegui entrar para essa empresa como contratado terceirizado. Aí consegui trabalhar lá numa outra função. E lá eu fiz um amigo, que até terça-feira falei o nome dele, Gilberto. Fiz um amigo lá, até hoje nós somos eu e a esposa dele, meus amigos mesmo, de 33 anos atrás. E aí, chegou um momento que esse pessoal falou: você vai ter que cortar esses contratados aí. Eu sabia que eu ia ser demitido. A empresa que eu trabalhava ia me mandar embora. Eles iam dispensar todo mundo que era contratado. O que eu fiz? Além de orar, eu fui lá, peguei meu currículo, naquela época era currículo, né? Tinha que bater na máquina. Peguei meu currículo, bati meu currículo, peguei lá a lista amarela do Rio de Janeiro, fui em 20 multinacionais do Rio de Janeiro, que tinham sede no Rio de Janeiro. 20. Banco, multinacional e tal. Peguei o endereço e liguei para cada um. Eu quero saber onde é o RH de vocês. O RH em tal lugar, anotava lá e tal. Aí um senhor lá, da repartição, viu, falou: faz esses currículos aí e eu vou despachar pela empresa, aqui pela repartição. E aí ele foi, eu fiz 20 currículos, 20 envelopes, e mandei, ele mandou. Desses 20 envelopes, eu fui chamado para trabalhar num banco multinacional, banco francês e italiano. O banco tinha auxílio ótica, auxílio funeral, auxílio alimentação, auxílio medicamento, auxílio faculdade. Eu fiz economia pelo banco, faculdade de economia pelo banco. Entenderam? Perceberam a ação? Deus faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não sai amanhã, ou não começa a ver emprego pela internet. Hoje ninguém mais sai para procurar emprego, né? Tudo pela internet. Mas não procura você emprego não, para ver se você vai chegar um emprego na tua porta. Não faz a tua parte não, para ver se você vai conseguir alguma coisa. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Deus faz, mas precisamos fazer a nossa parte. Correr atrás. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus é um Deus de milagre. Ele transforma 5 pães e 2 peixes. O camarada lá cortou lá a minha contratação da empresa federal, mas Deus me deu um emprego à altura do que eu ia trabalhar. E lá eu pude fazer faculdade de economia. Olha, percebam só como é que Deus é tremendo. E lá eu tinha plano de saúde, um dos melhores do Rio de Janeiro. Mas por quê? Eu me antevi. Os 5 pães e 2 peixinhos que Deus me deu lá atrás. Ainda que o homem tenha cortado os meus sonhos, ainda que alguém queira acabar com os teus sonhos, mas Deus está dizendo para você nessa noite: continue sonhando, continue crendo, faça a sua parte. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está te proporcionando situações para que você seja abençoado. Por isso, irmãos, nós como discípulos precisamos ser criativos. Nós precisamos ser pessoas criativas, sair da superficialidade, sair do marasmo, sair do evangelho raso. Precisamos ter experiências profundas com Deus. Raquel, estou te dando trabalho hoje, né? Estou me movimentando a beça, né? Vou ficar paradinho aqui, prometo. Vou ficar paradinho aqui. Mas nós precisamos ser criativos, sair da superficialidade, sair do evangelho raso, viver experiências profundas. Viver experiências grandes com Deus. Você já buscou ter uma experiência com Deus? Você já buscou ter uma experiência com o Senhor Jesus? Mas a tua experiência, algo que
transforme a sua vida, o seu ser. Algo que você possa bater no peito e falar assim: eu tive uma experiência com Deus. Deus transformou os meus 5 pães e 2 peixes em algo sobrenatural. É isso que a gente precisa ter, irmãos. É isso que a gente precisa crer. E saber que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Saber que o Senhor tem conduzido o nosso ser. Tem transformado. A gente precisa experimentar as maravilhas de Deus. A gente precisa experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente precisa experimentar de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres criativos e viver um evangelho genuíno, um evangelho capaz de transformar a nossa vida. Voltando lá ao pastor idoso, eu achei muito interessante o final da fala dele, que ele fala assim: irmãos, nós somos desafiados o dia inteiro. Nós somos desafiados todos os dias. E as pessoas chegam para a gente e falam o que querem. E aí eu não bato no peito e digo assim: eu sou o pastor presidente. Eu sou o que manda aqui. Não. Eu transformo esse monte em caminho. Sabe por quê, irmãos? Esse púlpito aqui é do Senhor. Esse microfone aqui é do Senhor. Esse pastor aqui, ele faz a vontade do Senhor. O conselho daqui faz a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então, qualquer monte que venha, qualquer dificuldade que venha, a gente transforma em caminho, transforma em amor, transforma em generosidade, em benevolência. Em generosidade. O Evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que a gente tem que fazer é amar, caminhar, orar. Portanto, quando alguém vier falar alguma coisa com você, você já orou por ele? Já orou por ela? Você tem orado? Eu já disse aqui uma vez, vou repetir de novo. Não queiram ter a minha experiência é minha, pessoal. Não queiram ter a minha experiência. Porque eu cheguei a ser pastor aqui pela única graça e misericórdia de Deus. Então, precisamos ter as nossas experiências. E precisamos amar, caminhar, entender a proposta do outro. Não julgue. Não julgue. Se alguém vier falar alguma coisa, seja de quem for, você já orou por essa pessoa? Você já se colocou no lugar dessa pessoa? Você está intercedendo por ela? Ou se alguém chegar para você e falar assim: como é que vai a sua vida? Vai tudo bem. Tudo bem, boca fechada. Boca fechada. Tá tudo bem com você. Você pode estar por dentro desmoronando, você pode estar por dentro acabado. Vai tudo bem, meu irmão. O Senhor é comigo, Ele é minha rocha. Se você tiver que falar alguma coisa, procure o pastor. Que eu sou o seu pastor.
Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato. Se você quer falar com alguma coisa com alguém, procura o seu pastor. Eu estou aqui 24 horas, irmãos. Nós aqui não temos um gabinete na igreja para eu ficar aqui na igreja. Existe essa proposta de eu ficar aqui na igreja uma parte do dia. Mas eu estou disponível. Eu sou um pastor, você me liga a qualquer hora, e pessoas aqui já experimentaram isso. Pode me ligar que eu vou te atender. Meu telefone dorme do meu lado, com o fone de ouvido aqui, ó, ligado. Se alguém ligar para mim, se eu não acordar, se ela não me acorda. Se eu não acordar, ela me acorda. Entendeu? E ela está ali juntinho comigo. Juntinho, aonde eu vou, ela está junto. Está ali comigo. É meu fechamento. A minha esposa, além de fizemos 4 anos de namoro, vocês viram a declaração que eu fiz para ela? Minha filha. Sou fraco não, né, irmã Marta? Sou fraco não. E ela também não é fraca não. Ali é uma competição para ver quem escreve mais bonito. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? Presta atenção aqui. Foca em mim aqui. É a Vera, hein? O que a gente fala é a Vera. Não é para se mostrar para os outros, não. O que a gente fala lá é a Vera. A gente vive o que a gente fala. Que muita gente posta lá, mas não vive aquilo que fala. Mas eu e a minha esposa, a gente vive o que a gente fala. Essa mulher mudou a minha vida, abaixo de Deus. Eu já disse para algumas pessoas aqui que 70% é Deus na minha vida, 20% é ela e 10% sou eu. A mulher mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus e a ela, que Deus botou ela na minha vida. Então é verdade, o que a gente escreve lá não é falsidade não, a gente vive isso. É claro, tem os nossos, né, amor? A gente, de vez em quando, a gente senta para discutir no campo das ideias, entendeu? Normal, casal é assim. Não é mais de rosa o tempo todo não, mas o que a gente vive é a Vera. Entendeu? Se você for lá em casa, você vai ver isso. É bolo de milho para lá, com recheio de goiabada, né, Ariel? Né, seu Hamilton? Pastelzinho de tarde, com refresquinho, né? E é assim, você vai ser recebido lá em casa com amor e com carinho. Mas eu também, quando eu for na sua casa, também quero tomar aquele café esperto, hein? Gente, eu falo isso que é para... A gente precisa viver esse evangelho. Não é, Marcos Paulo? Esse evangelho gostoso, maravilhoso, de interação com as ovelhas. Me procure. Não sai por aí falando da sua vida, não me procure, porque o que você falar comigo vai ficar comigo, vai ficar no meu lar, na minha casa, no meu ministério, na minha vida. Portanto, seja criativo. Que possamos entregar a nossa vida nas mãos do Mestre e deixar que o milagre Ele faça de acordo com a vontade dEle. E com isso aprenderemos a crer no Mestre Jesus Cristo, no Pastor Jesus Cristo, naquele que é capaz de multiplicar os 5 pães e 2 peixes na sua vida e fazer multiplicar abundantemente. Jesus, Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. É o que Jesus quer dizer para você nessa noite. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Creia somente no Senhor Jesus. E Ele há de sustentar você e sua casa. Que Deus nos abençoe.